A gente tem algumas falas aqui que o Lula acabou de fazer aqui nesse evento no Palácio do Planalto e ele trouxe alguns outros assuntos. E ele assumiu um compromisso de fazer nestes 4 anos mais 2 milhões de residência. A gente teve esta semana a volta do programa Minha Casa Minha Vida e aí ele disse que essas casas não serão só para pessoas que ganham salário mínimo, mas também para a classe média. Ele disse, fica órfão de pai, mãe e de governo. Além de cuidar das pessoas mais pobres, nós temos que cuidar das pessoas de classe média, porque são eles que sustentam a economia do país. Essa fala de Lula, né, é uma fala que ele não vinha no seu discurso. Ele sempre teve um discurso mais dedicado aos mais pobres, humildes e necessitados. E agora a gente vê que nesse terceiro mandato de Lula como presidente da República, ele vê então essa necessidade de falar também, de procurar agradar a classe média brasileira, que é a maior população aí do Brasil. Então ele começa já a ter promessas e já incluir no seu discurso essa parte da população brasileira. Sim, é porque a gente viu, né, ao longo da campanha, Lula focando muito, né, na questão da preocupação da miséria, da fome, e ele repetia um discurso, um slogan que ele teve lá quando ele ganhou a primeira vez em 2002, que ele só iria descansar enquanto todos os brasileiros pudessem fazer, né, no mínimo 3 refeições por dia. Então, foi criado naquela época o programa Fome Zero, mas o que a gente viu que se tornou manchete, né, nos veículos de comunicação na época do fim do primeiro mandato Lula, depois no segundo, é a ascensão da classe C, né, da classe C podendo ter acesso a bens de consumo que até então eram comuns mais da classe B para cima, né? Passagens aéreas, viagens nacionais como internacionais, televisões, né, smartphones e tudo mais. Então, essa classe, né, não era a prioridade do Lula, pelo menos nas falas durante a campanha, mas agora, então, pelo que a Brenda traz, né, ele coloca em evidência também a classe média, porque a gente tem estudos que mostram, né, como que a classe média perdeu poder de compra ao longo da pandemia.